contar um pouco do seu testemunho e, portanto, o mesmo está facultada a oportunidade a ele. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Então, meus irmãos, hoje já completo um ano aqui e 3 meses. Eu estou junto com vocês, uns mais velhos, outros mais novos, mas estamos seguindo, né? Então, só tenho a agradecer a Deus por a oportunidade. Fui muito bem acolhido aqui. Eu estava até, assim, fazendo uma leve, né? Leve comparação, leve, e nem se compara ao início, porque, tipo assim, a partir dos 12 anos de idade, eu comecei a ficar, assim, ver coisas diferentes. Eu via poucos, comecei a ver mais, sentir mais. E aquilo me levou a os chamados rezadores. Então, pessoas que não conhecem nada de Deus, ou seja, tudo ao contrário. Conversei também com pessoas que se diziam ser crentes, que se diziam ser filhos de Deus, mas, na realidade, eles, de Deus, nada tinham. Então, assim, quando eu falava a minha situação, irmãos, estou passando aqui por um processo, estou vendo algo assim. Aí, alguns deles chegavam para mim e diziam: Luciano, você é do diabo. Já se afastava, dava 2 passos, 3 para trás e ia embora. E, poxa, eu sou do diabo? Não entendo. Embora fosse muito novo, né? Mas buscava. Então, comecei a trabalhar muito cedo e em um desses trabalhos, eu conheci um amigo e ele falou: Luciano, eu sinto a mesma coisa que você. Então, e aí, como é que a gente resolve isso? Porque até antes eu era bem melhor. Eu sentia, mas não tanto. Não era com tanto fervor aquilo em mim, com tanta angústia e agonia. Aí ele falou: olha, é o seguinte, tem uma pessoa ali que ele atende, ele faz umas rezas ali que dá certo. Eu disse: mas fica bom? Ele disse: não, depois tem que ir de novo. Eu digo: então não fica bom, né? Então isso beleza, vamos lá. Sem informação alguma, sem nada. O cara me levou num macumbeiro, cara. O cara começou lá, eu cheguei na casa do cara, o cara disse: ainda bem que vocês vieram, que eu já estou aqui esperando. O cara, ao incorporar lá, pegou na minha mão, já queria morder. Eu já tinha um pouquinho de força, eu já fazia umas barras aos 12 anos, 13 de idade, por aí. Eu puxei que até o bicho veio no lugar. Tirei minha mão. Sei que esse cara saiu se arrastando pelo chão, querendo comer sapo, cachorro. Alguns dos irmãos aqui já sabem da conversa. Os caras não vêm aqui mais nunca. Certo? Passou-se esse tempo, não quis mais conversa com isso. E depois de 8 anos, isso eu já tinha 20, 21 anos de idade, conheci novamente um centro espírita, onde fui acolhido. Centro espírita kardecista. Fui acolhido lá da maneira deles, são as pessoas caridosas, né? E muitos deles acham que estão fazendo bem ali, quando na verdade estão agindo contra o Evangelho, contra a palavra de Deus. Então, assim, não tinha nenhum entendimento, fui acolhido por essas pessoas e continuei. Mas lá dentro de mim sempre existia um vazio, sempre existia uma carência, falta de algo que eu não sabia, inexplicável. Então, no início do ano passado, eu passei por mais um processo, as coisas pesaram mais, né? Nesse tempo, eu já tinha deixado, não estava mais frequentando o espiritismo. Vale lembrar também, ressaltar que já também participei de Umbanda, Candomblé, Quimbanda. E via situações, não era de acordo, olhava algumas coisas assim, no início foi por curiosidade, e depois não cheguei a passar a gostar daquilo. Porque, no fundo, tinha algo que falava em mim diferente. Falava: Luciano, o caminho não é esse. Mas até então eu estava perdido, né? Estava perdido, não estava me achando ainda. Aí, bem, passaram-se os tempos. Como volto a dizer, no início do ano passado, tive mais um processo doloroso. Saúde, questão também de trabalho,
saúde ruim, não conseguia trabalhar, e veio também a questão de relacionamento, que pesou bastante. Aí, depois eu vim entender que Deus, ele tem propósito na vida de todos. Mas, no início foi duro, foi difícil. Quando, um certo dia, ajoelhado, pedindo a Deus um caminho, pedindo a Deus um renovo para mim, algo que viesse me tirar daquele buraco, daquela lama onde eu estava. Eu já não estava aguentando mais. Com tanta angústia, com tanta raiva dentro de mim. Eu pensava dentro de mim, cara, você não participa mais, eu conversando comigo mesmo, você não participa mais de espiritismo, de umbanda, nem de candomblé, de nada. Você está melhorando. Eu pensava que estava melhorando, quando na realidade eu continuava no mundo do mesmo jeito. Algumas coisas me livrei, outras não. Não conhecia nada do Evangelho, nada. Então, assim, uma forte emoção, me bateu no peito, aquela angústia. Eu ajoelhei e pedi a Deus um caminho. Deus, eu não aguento mais essa vida. Até porque eu estava para fazer coisas que ia me prejudicar bastante. Pensamentos errados, muito errados, com pessoas difíceis que entraram no meu caminho, assim, tanto homem como mulher, né? E a gente, em um certo momento que a gente não aguenta aquilo. A gente quer resolver, às vezes, com as próprias mãos. Quer resolver aquele problema ali, acha que vai resolver, mas na realidade vai fazer outros, né? Então bateu aquele desespero em mim, ajoelhei, orei bastante, embora não soubesse ainda orar. Pensei, Deus, cuida de mim, me tira disso. Eu não aguento mais, Deus, sou teu. Eu quero que o Senhor me mostre um caminho. Mostre-me um caminho, ó Pai, que eu quero segui-lo. Porque não consigo mais. Não consigo mais de maneira alguma. Vou acabar com a minha vida. Então, Pai, eu sou teu, mostra-me o caminho. Foi quando me bateu uma vontade imensa de ler uma Bíblia que tem em casa que eu nunca tinha lido ela. Tinha sido de uma ex-companheira. Estava lá cerca de 10 anos, mais ou menos, a Bíblia. A versão bem antiga, né? Ou seja, uma versão diferente dessa da NVI. Então, mas isso aqui não deixa de ser a palavra correta, firme e inerrante. Quando eu abri Salmos 1, olha, como eu falei semana passada, Salmos 1, capítulo 1, versículo 1. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores ou zombadores. Olha só. Eu falei, rapaz, o negócio aqui é bom. Adentrei no assunto, continuei a ler. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. É como a árvore plantada à beira das águas correntes, dá frutos no tempo certo, e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz, prospera. Eu disse, rapaz, isso aqui era tudo que eu estava querendo. Nesse momento, então, passei a ler mais. Conversando com alguns amigos, chegou até o irmão Rômulo, que eu estava participando do irmão aqui, congrega lá nos discípulos, né? Pessoas boas também. O irmão perguntou se eu queria um discipulado. Disse, quero, meu irmão. Então, assim, daí para cá, minha vida mudou, foi mudando completamente. Novas ações, novas amizades. Naquele tempo eu estava bem deprimido. E na maioria dos dias, a única mensagem que eu tinha de bom dia era do irmão Rômulo. Bom dia, meu irmão, o senhor está bem? Como é que o senhor está? A sua saúde e tal. Ele sabia da gravidade do problema. Então, assim, desde então, de lá até cá, todos os dias ele nunca abandonou. E o irmão Nildo também, que não pôde se fazer presente, que veio fazer um discipulado também comigo, junto com o irmão Rômulo. Ou seja, pessoas excelentes, que entraram na minha vida. Então, meus irmãos, só tenho a agradecer a Deus por essa bênção de estar aqui hoje, congregando com vocês, com essas palavras aqui, estudando, crescendo mais, buscando mais conhecimento. Isso, com certeza, não era meu. O dom de Deus, Deus agiu, o Espírito Santo agiu no tempo certo, no tempo dele. E o principal de tudo, que eu vim a entender isso.
Então, agradeço aos irmãos pela oportunidade. E aqui está um testemunho que pode levar alguns também ao arrependimento dos pecados, a uma leitura mais ampla, porque tem alguns irmãos, algumas pessoas também, alguns ímpios, que falam até que leem o Evangelho, mas não se dedicam, não vai à frente, não vai adiante, não aceita, né, Deus. Então, quero pedir também aos irmãos que leiam, estudem, meditem minuciosamente a palavra de Deus, para que não venham a ser enganados. Porque se eu soubesse da verdade antes, no início, eu não tinha passado pelo que eu passei. Então, assim, foi um processo muito doloroso. E se a gente puder, e podemos, passar isso adiante para os irmãos, as pessoas que estão no mundo, porque o amor no mundo está muito frio. A dificuldade das pessoas amarem o próximo está muito acima do que nós pensamos. Segundo os dados, hoje a depressão é a segunda doença que mais mata, até 2030 será a primeira. As pessoas por falta de Deus, por falta de conhecimento. E quando a gente vai ver, todos os psiquiatras, psicólogos, tudo, eles são apoiados na Bíblia. Todo o assunto, embora eles não leiam, mas todo o assunto é apoiado na Bíblia, e alguns já dão o seu tratamento com a Bíblia do lado, explicando o versículo, capítulo e tudo mais. Então, assim, é importante a gente ter essa parte da caridade, do amor, né, o amor fraternal, e buscar mais pessoas, porque tem muitos querendo, precisando de uma palavra. Essa semana eu estava conversando com uma pessoa conhecida, Luciano. Eu já frequentei uma igreja, no caso a Assembleia, só que às vezes ela não teve o entendimento correto, né, da palavra, então desviou-se, foi para o mundo e estava entrando no espiritismo, na Ubanda. E o pior é que quem estava aliciando ela a isso era uma pessoa totalmente leiga no assunto. Então, assim, afundou bastante. Então, é uma conversa com ela, eu chamei ela para nós, para a nossa congregação, para estudar a palavra aqui conosco também. Ela falou que irá vir. E daí, então, o que eu pude fazer, eu já fiz lá. Eu me vi naquelas pessoas, certo? Eu me vi naquela pessoa e outras também que a gente conversa. Sem entendimento, sem uma pessoa para chegar e conversar e mostrar um caminho. Então, vamos fazer isso. Vamos deixar Deus nos usar. Vamos deixar o Espírito Santo atuar bastante para que nós possamos passar também esse amor, essas bênçãos para o próximo. Vamos nos libertar de todo o mal do mundo, porque não há outro caminho. Hoje, tenho uma certeza, mais que nunca, que o caminho é esse, como Jesus já falava, né? Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ponto final. Glória a Deus, agradeço aos irmãos e agradeço a oportunidade, meu irmão. Muita paz. Graças a Deus, irmãos, pelo